Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente vai fazer a review do livro No Fundo é Amor, da Ellie Hazelwood, né? Ele viralizou bastante agora recentemente, ele é um dos últimos lançamentos que ela fez, ele é bem recente. Ele foi publicado em 13 de março de 2025 aqui no Brasil, pela Paralela. Ele tem aproximadamente 464 páginas na versão física dele. No e-book, obviamente, se acrescentam umas páginas a mais. Dito isso, a gente vai fazer, como sempre, primeiramente uma sinopse do livro, e então depois a gente parte para os comentários. Então, a sinopse pela Amazon, né, pelo site da Amazon, tá assim. Scarlett Vandermeer está nadando contra a corrente, tentando equilibrar os estudos com a rotina de atleta. Concentrada em passar para a faculdade de medicina e se recuperar da lesão que quase deu fim à sua carreira nos saltos ornamentais, ela prefere levar uma vida discreta. Não tem tempo para relacionamentos, pelo menos é o que ela diz para si mesma. Garoto de ouro da natação, Luka Blonsky é capitão da equipe da universidade e campeão mundial, e conquistou tudo isso com muita disciplina. É assim que ele consegue medalhas e quebra recordes, com foco total a cada braçada. Na superfície, Lucas e Scarlett não têm nada em comum, até que um segredo vem à tona e tudo muda. Então eles fazem um acordo, ter um casinho temporário que satisfaça as necessidades de ambos e alivia um pouco o estresse pré-Olimpíadas. No entanto, quando se torna cada vez mais difícil ficar longe de Lucas, Scarlett percebe que seu coração talvez esteja adentrando águas perigosas. Então, gente, para começar dando mais um contexto aí dentro da sinopse, a história começa, né, com a personagem principal, a Vandy, né, acho que é assim que o apelido dela, que todo mundo chama ela. Eles estão numa festinha ali os outros atletas ali, né, de nada, enfim, com o pessoal da faculdade. E aí essa amiga dela, que nesse começo da história ainda não é melhor amiga, elas são só ali colegas de time, tá ali com um problema com o namorado, que é o Lucas, né? E ali o problema dela é que a vida sexual deles é ali meio sem graça, né? É o que ela diz. E aí ela bebe um pouco demais, essa amiga dela, e acaba falando, deixa sair, né? Soltar ali pro Lucas, que ele devia ficar com a Vandy, porque ela também gosta das mesmas coisas que ele. O que são as mesmas coisas? Ele gosta ali de umas coisas ali na cama, né? BDSM ali, umas paradas assim. E a personagem eu acho que é Penélope, o nome dela, Pen, né, que eu acho que chamam ela não gosta tanto, ela é mais ali vanilla, né, ela não se interessa por isso. E aí fica aquele climão quando ela fala isso, né, na festa, mas rola ali uma troca de olhares, né, entre os dois ali, e daí começa toda a situação, né, porque agora o segredo tá ali no ar, né, ele já sabe que ela gosta também, ela já sabe que ele gosta, e aí fica esse clima, e aí com o andar da história, eles vão se aproximar, onde vai acontecer todo o romance, né? Não começa como um romance, primeiro começa como um acordo ali, né? Eles gostam da mesma coisa, por que não, né? São solteiros, porque a Pen termina com ele, né? Ela não quer mais, porque, enfim, eles não querem a mesma coisa, faz sentido eles terminarem. Só que eles não contam pra ninguém que terminaram. Começa aí, né? Aí de cara você já sabe qual vai ser o mal entendido do livro, né? Lá na frente. Eles não contam pra ninguém que terminaram. Beleza. Eles fazem esse acordo e começam aí nesse ficar, né? Falando já aqui antes, sem spoiler primeiro, é um livro da Ellie Hazelwood, né, gente? Não tem como não ir com a expectativa de gostar, porque até hoje eu gostei de todos os livros dela que eu li. Então eu fui esperando gostar desse. Só que esse é um pouco diferente, que tem esse negócio de esporte, né? Acho que eu já falei aqui, mas eu não sou de esporte nenhum, eu não gosto de esporte nenhum hoje em dia, eu não acompanho nada, não me interessa. Então, eu fiquei pensando em como ela ia fazer essa parte antes de começar a ler, né? Mas eu achei que ela faz bem, ela não se estende nas explicações,
ela explica, olha, isso aqui, pronto. Aí a competição começa agora e 2 parágrafos depois já terminou, já tá lá no pódio. Então, pra mim não ficou chato, pra mim que não gosto, não entendo e não quero entender, não ficou chato, não ficou enrolado demais. Também não faz muita importância, não tem muita importância se você entende ou não. É importante para a história, para o contexto da história, né? Porque a personagem ela se machucou, ela tá com trauma, né? Tem muitas cenas dela ali indo falar com a psicóloga, que ela tá travada, ela não consegue fazer o salto que ela fez quando ela se machucou. E aí é importante o contexto, mas ao mesmo tempo não é tão importante que você entenda do que ela tá falando para gostar da história. E enfim, vai acontecendo aí, vai rolando esse vão ficando, né? Tudo muito intenso. Eu gosto aqui do casal. De novo, a história aqui, mais uma vez, é do ponto de vista da personagem principal, né? Apesar de que lá no final ela botou um epílogo com o ponto de vista dele, eu não li, já adianto que eu não li, eu não quero saber. E esse vídeo vai acompanhando pela visão da Band, né? Que é a Scarlett, ele chama ela de Scarlett, ele é a única pessoa que chama ela de Scarlett. E ela é muito traumatizada. Novamente aqui ele traz questões sensíveis, né? Que é a questão que o pai dela era abusivo, era abusivo com ela, com a madrasta dela, e aí a madrasta dela resolve separar dele, consegue a guarda dela. Enfim, ela tem toda uma questão ali traumática, né? E eu gosto do casal, eu gosto do Lucas, ele é esse cara assim, meio fechado, meio frio. Eu acho muito interessante também que sempre que ela vai falar dele com a Pen, a Pen fala alguma coisa sobre ele, né? E aí a Vand fica pensando assim, nossa, mas ele não é assim comigo. Será que a gente tá falando da mesma pessoa? Porque fica muito evidente desde o começo que ele gosta dela. Mais do que ela acha, né? Pra ele é mais do que sexo, ele já desde o começo. Fica bem óbvio. E pra ela não. Parece que demora um pouco mais pra ela começar a gostar dele assim. O livro é muito grande, já adianto que minha reclamação é essa. Eu levei uma semana pra terminar de ler. Porque é enorme, tem outras coisas pra fazer. Eu não sou tão desocupada assim pra ficar ler esse livro em 24 horas. Mas não porque o livro não me pegou, não. Ele me pegou sim, eu gostei. Quando eu não tava lendo, eu tava pensando sobre ele. Eu só não podia largar tudo pra ler ele mais rápido, né? Ele é muito grande. Eu nem sei dizer se ele é maior do que os outros que a gente deu. Tenho essa lembrança. Mas eu achei ele maior, enfim. E aí, a história vai se enrolando e tal. Eu gosto do casal, eu gosto da dinâmica deles. Eu acho que as cenas de sexo aqui, pra mim, são as melhores de todos os livros que a gente leu. Eu acho que ficaram muito boas. Eu acho que ela fez o dever de casa dela, estudou lá a questão do BDSM. Ficou legal, apesar de eu não entender nada disso, né? Eu gostei. Eu achei que ficou bom. De novo, eu não conheço, não gosto de BDSM, não é a minha praia, mas eu achei que ficou bem feito no livro, né? Não sei, alguém que conheça BDSM pode discordar, né? Com o que aconteceu lá naquele tempo, daquele livro lá, né? Que a gente não precisa dizer qual é. Mas eu achei que ficou melhor do que os livros passados. Eu acho que ela tá melhorando nisso, pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu gosto da personagem da Vand. Eu gosto dos personagens secundários também ali. Toda a questão ali dela a relação dela com a madrasta dela é bem bonita e tal. Como eu disse, eu fui esperando gostar, mas eu fiquei tentando achar alguma coisa que eu não gostasse. Alguma coisa assim, nossa, eu não gosto disso aqui, não gosto disso aqui. Mas acabou que não achei nada que me incomodasse. O final lá, não vou dar spoiler ainda, mas o final lá se resolve também bem rápido. Assim, durante todo o livro você sabe o que vai acontecer. Vamos ser sinceros. Você sabe o que vai acontecer. Fica o clima de que momentos de tensão, né? Vai se formando um clima terrível. Não é. A gente não vai mentir aqui também e dizer que, nossa, que livro surpreendente. Não é. Você vai lendo, você sabe o que vai acontecer. Mas não é ruim. Isso não é uma coisa ruim. Eu acho que o que as pessoas confundem é dizer que um livro é igual, é que ele é ruim. Não é. A pessoa pode escrever 40 livros iguais e os 40 livros serem bons. Isso não significa que vai ser ruim. E eu acho que é isso que acontece aqui.
No começo da história eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia como é que o problema que ia acontecer, que ia se enrolar. Nas competições lá já dava pra saber que ela ia, onde é que ela ia ganhar, onde é que ela ia perder. Tava tudo muito previsível, mas isso não deixou a leitura pra mim ruim. Não deixou a leitura chata nem nada. Porque eu acho que eu quero dar crédito aqui totalmente pra ela, pro jeito que ela escreve. Eu acho que ela sabe deixar a história envolvente, mesmo que você já sabe o que vai acontecer. Pelo menos pra mim, né? De todos os livros dela que eu li. Agora, sim, é o meu livro preferido dela? Não. Se eu fosse fazer eu não tô dando a nota, mas se eu fosse fazer um ranking aqui, acho que a gente leu 4 livros dela aqui, né? Dos 4 livros dela que eu li, esse provavelmente seria o quarto. Mas eu gostei bastante. Eu fui esperando gostar e gostei. O que mais eu posso falar sem dar spoiler? Acho que é só. Acho que o resto vai ter comentário de coisa mais específica. Então, eu concordo contigo sobre não ser meu livro favorito da Ellie. Eu acho que, inclusive, foi isso que me deu uma sensação meio agridoce, porque ela é uma das minhas autoras favoritas. E eu tinha uma expectativa Sabe nesse o que que livro. foi? É que todos os livros que a gente foi lendo dela, a gente foi gostando mais do que o anterior. Sim, A gente leu a sim. hipótese, aí a gente leu Noiva, não foi essa a ordem? Não, A gente leu Não é leu Amor. Não é Amor. Aí a gente gostou mais do que a hipótese. Aí a gente leu Noiva e a gente gostou muito mais do que Não é Amor. E aí agora a gente leu esse e aí não chegou, não passou a expectativa. Tá? É, não é que ela não entregou, eu acho que é porque ela estava criando um padrão, sabe? Um padrão de excelência. E aí chegou nessa hora e não. E não, sei lá, eu acho que talvez a culpa seja minha, porque eu tava com muita expectativa. E aquilo, você tem que ler o É, livro sem expectativa, né? se você analisar, o livro não é muito diferente dos outros. É porque a Sim, gente tava esperando mais. é uma história, uma história de romance, sabe? Tipo, você sabe que aqueles personagens estão destinados a ficarem juntos, eventualmente, e que eles vão passar por X situações e vão se dar bem, por assim dizer, vão se resolver no final do livro. Mas ainda assim, cara, tipo, era um clichê, tal, mas aí, eu, como sempre falo, tudo depende da forma como você escreve. E alguns assuntos desse livro passavam uma, assim, a temática que eu disse, bom, isso aqui vai ser interessante de ler. Inclusive, foi algo que eu comentei lá em Não é Amor? Foi Não é Amor, que eu comentei que eu disse, é um assunto sério, precisa ser abordado de uma forma séria, e foi. E aqui eu senti muita superficialidade no assunto sério, sabe? Então, por isso que eu acho que foi isso que me pegou, sabe? Eu Qual acho deles que eu fico. a questão do pai dela? Uhum, sim. Porque isso entra, sabe, na mente da pessoa. Eu acho que. Quando ela fala assim, porque. Eu já fiquei preocupada quando ela falou que ela tinha um problema com o pai dela e que ela tinha um kink, né? De dominação. E aí eu fiquei só comigo. Isso aqui vai ser justificado. Eu já não comecei não gostando, porque, enfim, a gente sabe como as pessoas lidam, né? Com pessoas que têm kink e tal. E aí eu disse isso aqui não vai terminar bem. E aí ela mesma fala que não tem ligação, né? A personagem, no caso, fala que não tem ligação e tudo mais, que não tem a ver com o que ela passou no passado, mas que ela tem essa preferência, né? Na vida sexual dela. Só que aí eu fiquei analisando as cenas, todas as cenas que ela aborda sobre o que aconteceu com o pai dela, né? Com todas as cenas que ela explica o que aconteceu e que ela fala que ele era um cara abusivo e tudo mais. Só que assim, é muito por alto. A gente só entende que foi algo ruim o suficiente para madrasta dela tirar a guarda dela, tirar a guarda dele e tomar a guarda para si. E aí ela ficou morando com a madrasta e tal. Cresceu como se ela tivesse. Não, foi praticamente, né, adotada pela madrasta dela depois desse evento. Só que a forma como ela fala do assunto, tudo bem, tá? A personagem não queria entrar no assunto porque era. Enfim, ela ela não gostava de dividir as coisas. Só que, tipo, essa situação, esse trauma vai interferir no acidente dela, sabe?
Então, tipo, uma coisa, o modo como ela fala, diz assim, o meu pai, ele era controlador, ela era isso, era não sei o que e tudo mais. Ele tava ficando tóxico, e aí chegou um ponto que eu chorei pra minha madrasta não me levar pra casa. Eu decorei essa cena. E chorei pra minha madrasta não me levar pra casa, que eu não queria voltar, e foi quando ela decidiu que já chegava e que a gente tinha que ir embora, e foi quando ela decidiu que ela ia tomar guarda pra ela e tudo mais. E aí, depois disso, ela fala que eles pararam de se falar. Ele tem uma restrição judicial, que ele não pode falar com ela. E mesmo assim, ele quebrou a restrição e ligou para ela no dia, né, da competição dela. E que isso acabou sendo um dos fatores que levaram, né, para ela não estar com a cabeça no campeonato. E acabou acontecendo um fatídico acidente lá. Só que assim, o modo como ela escreve essa relação dela com o pai dela parece muito só. Meu pai tinha alguns problemas e ele descontava em mim. É basicamente isso, sabe? Tipo, eu não vou normalizar, obviamente, sabe, muita gente que fica com várias questões depois de trauma. Obviamente ela desenvolveu um trauma. Obviamente que isso é refletido, porque se ela não tivesse um trauma, ela não teria, né, ficado tão perturbada a ponto dela não conseguir executar um movimento que ela fazia sempre. Só que eu não senti que era um trauma pra ela. Tem a questão que ela não consegue ficar muito perto de homem sozinha, né? Ela fica Sim, com medo, sim, ela se trava toda. Pra mim, aquilo ali foi o maior reflexo do trauma dela com as questões do pai dela. sim. Ela não conseguir, não confiar muito em homens desconhecidos, assim, ela Uhum. fica. Eu acho que E essa. aí, de repente, daí magicamente com o Lucas tudo funciona. Inclusive, isso Aí pra com mim eu fiquei ele ela se meio. sente É, segura, ela se sente protegida. Claro, né? Ser um isso. casal é sobre isso. É sobre isso, né? Mas aí, sei lá. Mas sei lá, cara, sabe quando você. Tudo bem, a gente tem o reflexo, né? Que ela fica, que ela não gosta de barulho e tal. Só que. Sabe quando tu sente que tá, me dá uma explicação sobre isso, e essa explicação não vem? Eu acho que foi isso. Eu acho que eu queria que ela tivesse explicado de uma forma um pouco mais clara. Porque eu entendo, tá? Tudo bem, ela tem um trauma. Tudo bem, isso interfere muita coisa. Interfere e interferiu em muita coisa na vida dela. Ela teve que fazer terapia. Ela, inclusive, diz que ela melhorou muito com a terapia depois disso. Mas eu não consigo, sabe, captar sabe, não sei, pra mim eu acho que faltou uma explicação melhor, sabe? Isso que eu fiquei pensando isso. Faltou explicar, faltou, sabe, dizer, ela só fala assim, ele era abusivo. E só. E aí eu disse, tá, mas coração, que tipo de. Tanto que ele fala, que tipo de gatilho abre, né, pra você? Quais são as coisas que ativam o gatilho? E aí ela não fala também. Então, cara, sei lá, essa parte pra mim foi meio que me pegou, porque eu acho que não ficou muito pontual, sabe? O que que era, o que que ele fez de tão abusivo assim com ela. Ela dá a Gritar, entender sabe? que é mais uma questão verbal do que física, né? É, Era mais mas é que assim. tá, dá a entender, a gente que tem É. que se virar, sabe? É uma coisa que eu sempre comento com uma amiga minha, que ela é autora, que eu digo, cara, eu não tô dentro da cabeça do teu personagem. Quem melhor vai descrever o teu personagem é você. Você conhece ele, você sabe como ele pensa, pelas coisas que ele passou e tudo mais. Então, pro teu leitor saber o que que está acontecendo, você precisa escrever. Você precisa botar na tua obra exatamente o que que tá acontecendo. Senão eu não vou conseguir. Mas fica sutil, fica isso. Tudo bem, eu entendo que tem que ter a sutileza, eu entendo que você bote o seu leitor para trabalhar, sabe, os neurônios. Mas algumas informações, elas precisam ser dadas. Então, eu acho que foi isso aqui. Eu acho que foi um pouquinho de falta de informação sobre, sabe? Eu acho que ficou meio vago. E, sei lá, eu não gostei que ficou meio vago. Eu acho que ela podia ser mais específica, sabe? Ela podia me explicar melhor por que tipo de trauma é esse, sabe? Então, sei lá, essa parte foi o que me pegou. Me pegou um pouco sobre. E aí eu acho que não é quanto a Ellie, mas quanto ao time de marketing da Ellie. Que eles venderam essa história como se que ela fosse um romance BDSM. E assim, para quem já Ele não é pesquisou e pesado leu, como as outras coisas que a gente já viu, né? Nesse sentido. é. O livro da E Kate aí é que Roberts, tá. por exemplo.
E aí é que Não tá. é pesada. Não é pesado e, tipo assim, tá, ele tá lá tagueado como mais 18, muito provavelmente mais pelas quantidades de cenas explícitas que tem. Mas eu achei assim, tipo, a forma como eles desenvolvem o acordo deles. Eu fui lendo, eu disse assim, mas não é assim que funciona. Eu fiquei, sabe, mas não. Porque, tipo, eu já pesquisei sobre, né? Porque eu já escrevi, já li sobre. Então, tipo, eu tenho um certo conhecimento de como as coisas funcionam. E algumas regras do relacionamento deles dois, não, sabe? Eu ficava assim, É, não era essa parte eu exatamente isso. não posso opinar, não. Eu posso opinar na cena de sexo ali, na mecânica ali. Eu Sim, achei que ficou bem feito. Melhor do que as sim, outras que ela escreveu. Essa parte eu essa, posso opinar. as cenas de smooth dela, as cenas do hot dela são bem escritas e tal. Mas a minha questão mais é justamente a parte técnica, sabe? Eu acho que, novamente, era a parte que eu falo, não, talvez não seja culpa dela, talvez ela só tenha dito, eu vou escrever sobre personagens que têm kinks, né? Que têm fetiches. E É, aí a galera disse, vai ver ela quis que ficasse assim mais leve mesmo. Pode ter sido escolha pois dela. e aí tá, e aí a galera vira e diz assim, então é sobre BDSM. Então, tipo, tem uma diferença, sabe? Eles têm fetiches um com o outro e aí eles resolvem isso. Um relacionamento BDSM envolve muito É, mais, principalmente acordo. parece ser mais uma questão de ele gostar de ele ter a kink de dominar e ela de ser Uhum. dominada e só. Não envolve É, tudo que envolve BDSM, né? Que é bem mais coisa. Acho que é isso. isso é bem mais profundo, tipo, quando ela diz assim, eu não quero ler a sua lista de Eu preferências e não acho que tal, e ela ela usa a fica, palavra BDSM no livro. eu Tá no acho marketing essa palavra? que Porque eu acho que no tá. livro não tem isso. Tá todo o marketing envolvendo todo mundo quando fala de ele escreveu um livro sobre BDSM. Eu acho que ela não usa essa palavra no livro, não. Pois é, mas aí é que tá, eu tô falando que é o erro do marketing, É, foi vacilo. entendeu? Porque é um erro do marketing, porque se você fala essa expressão, automaticamente você está esperando uma coisa mais aprofundada na questão. Quando você vai ler o livro, eles mesmos falam que eles não têm nem experiência dentro da comunidade BDSM, eles nem sabem. Eles só sabem que eles têm esses fetiches e eles querem realizar um com o outro. E é tanto que é a base da primeira relação deles, né? De benefícios. Eles só vão transar usando a, o que ele estava afim de fazer, um com o outro. Então, tipo, muitos detalhes, assim, tipo, o acordo que é feito, geralmente, ele é bem. Tem um contrato, sabe? Tem toda uma questão de que é sempre muito batido, que o BDSM ele envolve muita comunicação e é tudo muito consensual. Então, até mesmo as regras, assim, ah, regras mesmo de coisas que não sejam sexuais, sabe? Tipo, de convivência, tipo, quem é o dominante, ele diz assim, você tem que fazer X refeições por dia e tudo mais, tudo mais. Ele cuida do sub, sabe? Do ou da sub, ou de sub. E aí, meio que, sabe, fica ali naquela coisa, por isso que eu fui lendo, eu disse, cara, isso não é BDSM, eles curtem os fetiches, e aí eles realizam esses fetiches. A relação BDSM envolve muitos outros degraus, muitos outros fatores, e não tava acontecendo ali no Sim, livro. nem tem Tem uma fetiche hora em que nenhum. ela Eles fala, fazem sexo normal, só que é uma coisa um é, pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Não é tem só. nada de, nada de, nossa, uau, que coisa. Não tem, nada E disso. as pessoas estão vendendo como se fosse o nosso alvo. Esse é meu ponto, sabe? Essa é a questão do marketing que está sendo feito, está É um sendo pouco marketing mais errado. ousado pro padrão da Ellie. É, Só. Tem autor sim. aí fazendo muito pior. Ou melhor, não sei. Nossa, sim. Foi um passeio no parque. Eu li assim, show, beleza. Fui virando página, beleza, beleza. Aí eu disse, esse aqui. Aí quando ela disse assim, não, agora é tudo que ele vai me entregar, eu disse assim, era só isso. Eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, era só isso, amiga, poxa. E aí, só que, tipo, as pessoas, quando estão vendendo esse livro, estão falando, nossa, ele é muito pesado, ele é muito isso, porque tem. E aí eles usam essa expressão, porque há BDSM no livro. E aí eu fiquei assim, tem. E aí eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Aí ele disse assim, mas
protagonistas eles têm fetiches e tudo mais, faz parte da relação deles. Imediatamente a galera do marketing disse, beleza, então a gente está publicando um livro de BDSM, sobre BDSM. E não é por aí. Fora isso, eu acho que são essas duas questões. Eu acho que é a questão mais o problema de marketing e mais que me decepciona meio a forma como ela tratou esse trauma dela. A questão dela do trauma em si do esporte, eu achei que foi bem mais trabalhado. Porque da questão quando ela sofre um acidente e ela fica com toda a questão, né? Inclusive, ela utiliza o termo que se usa geralmente dentro do esporte, que é o IPS, que é basicamente uma resposta de trauma que muito assim, atleta de alto desempenho, eles têm esse negócio, que é o IPS, que eles faziam uma função muito específica e de repente eles não conseguem mais realizar depois de certo evento. No caso dela, ela fraturou tímpano, quebrou um braço, né? Não foi o braço ou o ombro? Não lembro agora. É Aconteceu a clavícula, várias. talvez? Eu não sei, alguma coisa no Acho que ombro mesmo. foi no ombro, ali na altura do ombro. E aí ela compara que um acidente com um jogador da NFL é mais fácil de você reverter do que um acidente do saltador, né, que é o caso dela, porque é muito rápido, né, porque ele tá ali, né, bateu eu entendo o que ela quer dizer com isso, porque eu assisto a NFL e eu já vi alguns acidentes e alguns acidentes, assim, pavorosos, tipo, eu tava assistindo o jogo que o cara tomou um saque muito forte, que ele teve uma parada cardíaca em campo. E foi horrível, foi um momento terrível. E ela dizendo que o impacto que eles levam são não sei quantas vezes maiores do que o impacto de um saque. E para quem não acompanha NFL e tudo mais, um saque vem um cara gigantesco, tipo de altura e gigantesco de peso. Eles são os jogadores da NFL são muito pesados. Então é como se viesse sabe, uma carga muito forte no meio do centro de gravidade e te desse um impacto e você caísse. A ideia basicamente do saque é isso: bater com o próprio corpo no outro jogador e derrubá-lo no chão, impedindo ele de prosseguir com a jogada. E ela diz que o impacto que um saltador sofre quando ele salta por causa da gravidade é, se eu não me engano, 10 vezes, né, maior do que um saque. E eu fiquei assim pensando, bom, eu entendi por que, que ela saiu tão perturbada com o que aconteceu. Afinal, ela poderia simplesmente ter morrido ali, sabe? Ela poderia ter virado camiseta da saudade porque ela simplesmente girou o corpo de uma forma errada naquele salto. Então, toda aquela questão de que ela vai chegar lá na borda, ela não consegue, e aí ela leva um tempão para tentar pular de novo e tudo mais. Sabe, tem várias cenas assim, até o momento que ela consegue fazer o salto novamente. E aí ela vai treinando o salto, ela faz um salto muito ruim, depois ela vai melhorando, até que, né, no dia da competição ela faz o salto direito, e aí ela ganha medalha de ouro e tal. Mas essa questão do esporte em si, eu achei interessante como ela tratou, porque realmente é como acontece. Eu posso dizer assim, é como acontece Ela fez a geralmente, é como lição eu de já via casa crescer. dela, né? Ela pesquisou. Dessa parte foi bem feita. Essa parte E não, eu senti a pesquisa acontecendo. e não ficou chato. Isso que eu achei interessante. Porque Sim. que a gente tava até falando quando a gente tava falando do livro da Kelly Soto, né? Que tu disse que que é chata essa parte. Uhum. Eu não li, não sei se é, mas nesse detalhe eu achei que ela economiza bastante nas palavras, ela explica ali rapidinho, ela não enrola, ela não fica voltando toda hora na explicação. As cenas da competição são rápidas. Eu gostei. Sim, sim. É porque eu acho que a dinâmica da escrita dela, ela é muito mais fluida. Tipo, é aquela coisa assim de bate-pronto, ela não quer se prender muito em detalhe, então ela, sabe, é o famoso voa, sabe? E sai falando e tal. Então, por isso que talvez ficou assim, bem mais rápido, mais fácil de ler. Eu não tenho muito interesse em esporte aquático. Na verdade, eu não tenho nenhum interesse em esporte aquático. Eu sempre brinco que os esportes que eu gosto de assistir, eles têm que ter uma briga de bastidores muito grande e que eles têm que ser
absurdamente caros. Então eu gosto de Fórmula 1 e NFL. E assim, não tem nada a ver com natação, são os dois esportes, né? Natação e salto. Mas eu tava ali presa e eu fui lendo. Apesar de que esse livro ele só me pegou da página ali 300, eu acho, pra frente. Ali dos 50% do livro, sabe? Quando aparece o irmão o irmão mais velho, o irmão mais velho dele, que ele aparece lá de surpresa no campus, eles saem juntos, aí eles levam a Vandy, né, no passeio deles, assim, do nada, do mais absolutamente nada. Ele olha pra cara do Lucas e depois diz assim, ele quer que você vá com a gente. Aí eu fiquei assim, então tá. Então tá. Tá bom, então. Sabe, tipo, eu não sei se eu tô implicante, mas eu não gostei dessa cena, assim, da forma como ele disse assim, ele acabou de conhecer a Vandy, ele nem sabia para onde ela ia, né, o que ela apitava, mas ele olhou assim e disse assim, eu acho que o meu irmão tá afim dela, então ela tem que ir com a gente pra esse passeio que é altamente familiar. Eu fiquei É assim, que meio, sempre tem um irmão assim nos livros, né? Sempre tem. Eu acho que eu li um a livro. gente tem Qual foi que, o outro livro que eu li um tempo atrás? Que tem exatamente um irmão chato. Irmão chato no sentido de se meter no relacionamento. aham. Já é um clichê já. Eu ia dizer isso, a gente tem que abraçar porque é o clichê, né? E a gente tá lendo um clichê. Mas, sei lá, essa cena me pegou muito, meio que me tirou, sabe? Porque eu fiquei, ele acabou de conhecer essa mina, ele não sabe nem de onde ela saiu e tudo mais, ele já está incluindo ela nos passeios em família. Mas show, beleza, né? Sobrevivemos. O relacionamento deles, eu achei, assim, ok, sabe? Tipo, né? Dentro do, da proposta, eu acho que eles funcionaram muito bem. Eu ainda tenho minhas preferências, né? Eu não acho assim que. Cara, pra ter noção, ele me fez sentir saudade do Adam. E isso pra mim diz muita coisa. Porque eu não acho que o Aliás, Adam é o spoiler maior. aqui, né? Eles aparecem ali, o casal da hipótese, né? Eu tomei um susto de oxi. Porque eu acho que isso não tava. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Não, ninguém Eu comentou. não fui atrás de ler nada sobre quando eu tava lendo. Uhum. Mas eu tomei um susto quando eu disse: olha aqui a Olive e o boy dela aqui aparecendo. Na hora que ela falou que ela tava fazendo uma disciplina com o Dr. Carson, eu disse, esse sobrenome ela não ia usar em vão. Aí eu fui lendo, aí quando ela falou que era o Adam Carson, eu disse, show, vão aparecer os dois. E aí a gente meio que tem um vislumbre que eles ainda estão juntos, que ele tá tentando Estão ser um pouco mais casados, ela sociável. fala que eles estão casados. Eles estão casados, né? Ela fala. E aí é meio que engraçado pra mim que ele tenta ser sociável, né? Que ela diz assim, ela fala um trecho, né? A Vandy fala, no caso, ela diz assim, Dr. Carson tenta dar um sorriso empático como se ele estivesse seguindo umas instruções que alguém deu pra ele. E automaticamente eu fixei e disse, bom, a Olive tá treinando esse homem em É, casa, né? ela mandou ele ser Sorria, simpático. sorria. Eu achei bem legal. Assim, não é aquela coisa assim, para tudo, né? Que o fanservice. Não, vai acontecendo. Eles estão ali fazendo um projetinho, e aí eles estão conversando entre si. Esse aqui é o fulano, esse aqui é a Olive e tal. Ela é assim desse jeito, e eles são assim. E segue. Tipo, não tem grandes interações, mas a gente sabe. A gente tem esse vislumbre ali dos personagens, então, tipo, achei bem legal a forma como ela fez. E eu acho que é isso, tipo, amei? Não. Foi entretenimento? Foi. Leria, recomendaria? Depende. Acho que eu não faria a mesma Eu só não recomendaria divulgação. porque é um livro enorme. Só por isso. Mas eu gostei. É que eu falei, eu gostei. Não é meu livro preferido dela, mas eu gostei. É, eu acho que eu não recomendaria mais porque eu disse assim, ó, sabe, tá, não, eu acho que eu não recomendaria da forma como as pessoas recomendaram no geral. Eu ia dizer Se que alguém me dissesse recomendaram assim, pra me mim. recomenda um livro da Ellie Hazelwood, eu não falaria esse. Eu recomendaria a noiva. É, sempre. Inclusive, eu tô muito ansiosa que tá vindo aí um próximo, né? A continuação de Noiva. Esse eu com certeza Sai vou esse ler. ano ainda ou ano que vem? Aí eu não sei. Eu tô com esperança de que seja pro final do ano, porque talvez ela queira pegar o hype do Halloween, né? Como foi o livro passado. Faz sentido. Agora, uma coisa. Ela não tem nenhum outro livro anunciado pra esse ano, não, né? Ainda. Eu acho que.
Eu não lembro. Eu lembro desse, do Mates. Se eu não me engano, é Fate Mates ou Mates. Eu não lembro agora qual vai ser a tradução também. Eu só lembro que saiu o título. E, por enquanto, é esse livro que ela está trabalhando. Eu acho que ela vai com certeza lançar mais algum. E eu acho que é justamente isso que eu queria comentar. É, Ano deve estar passado vindo saiu aí, né? dois, não foi? Ano passado saiu dois. Foi. Então deve sair Foi. dois. Saiu esse e saiu Noiva, se não me engano. E aí eu meio que tava notando alguns padrões dentro desse último livro e eu tô sentindo que eu acho que tem um ano ou dois que a gente comentou que ela tinha dado uma entrevista falando sobre futuros lançamentos e tal, e ela falou que as inspirações dela mudavam muito de acordo com as coisas que ela assistia. E que ela vinha assistindo muito dorama e tal, então talvez eventualmente ela fosse escrever algo nessa direção. E aí eu vi assim, cara, tá muito marcado isso, sabe? Tipo, tem uma hora que elas estão no carro e de repente elas estão ouvindo uma playlist de K-pop. Aí elas vão na festa de aniversário das meninas, fazem uma coreografia de BTS, se eu não me engano. Elas falam, né? Eles mencionam, eles vão fulano preparar uma apresentação. E aí ela fala, ah, meu Deus, vai ser uma música do Sim. BTS e tal. E aí eu fiquei assim, ó, comigo. Eu disse, bom, então eu já sei que o próximo personagem dela vai ser um coreano de 2 metros de altura, muito provavelmente inspirado no Namjoon. Eu tenho a plena certeza disso. O próximo livro dela vai ser que ela botar a galera, né, na universidade de novo. Provavelmente vai ser um protagonista de 2 metros de altura, que ele eu acho que é o mais alto, né, do BTS, então com certeza vai ser inspirado nele. Ou talvez, eu não lembro também se tem outros atores de dorama famosos que É sejam muito que altos. ela tem sim, tem uns atores aí bem famosos, é que a gente não acompanha. Mas É, tem uns caras aí que o povo que é bem fã. É, ela já deu a deixa, porque esse cara, o Lucas, é sueco? De onde que ele é? Não lembro. Enfim, da Europa. sueco, Tava sueco. é sueco, né? Tava na faculdade ali, porque, por causa do esporte, né? Então é muito fácil colocar gente de todo mundo. Ela pode ficar livre pra isso. Faz sentido. Ela vai muito meter o próximo protagonista dela, eu já consigo visualizar. Ela vai escrever muito sobre. Ou então, vai ser, sei lá, um professor coreano ou algo do gênero. E aí eu vou começar a rir, porque eu tenho algumas coisas que eu não Quero, eu consigo. quero, eu quero que ela escreva com pessoas mais velhas agora. Vamos sair da Sim, faculdade. Vamos, sim. vamos cair fora dessa de estudar. Chega, ninguém quer estudar. Sai desse universo acadêmico. Vamos botar as pessoas aí de 30 anos. Tá na Cara, hora, eu acho. se fosse pessoas do mundo acadêmico, mas, sabe, na linha entre professores, não mais entre os alunos da pós-graduação, talvez. É, né, eu quero que saia totalmente de aluno, de professor. Quero que vá totalmente para outra coisa. Outro universo. Pode até ser universo corporativo mesmo ali. Uma Uhum. coisa ali no escritório. Pode até ser um CEO. Tá aí, eu leria super um livro de CEO dela. Ela tem aquele que é sobre esporte, né? Que é sobre xadrez, o checkmate, mas eu não sei se o protagonista ele joga xadrez também ou só a protagonista, ou É se que ela é ele das também ciências, participa. né? Ela gosta do negócio das ciências. O não é Sim. amor, não é faculdade, mas envolve ali negócio de ciências, né? Que eu não Aham. entendo nada. Enfim, não me incomoda, mas eu queria ver sair um pouco disso. Enfim, cada um escreve onde se sente confortável, né? É, a gente pensar que até o mesmo Noiva, a protagonista era meio nerd, né? Porque ela era da ciência da computação. Então, eu acho que é meio que o Sim, nicho da Ali, escrever é sobre o nicho mulheres dela. cientistas. É. É. A praia dela é essa. Uhum. Mas ela poderia escrever sobre mulheres cientistas de 30 anos. Elas existem. Minhas colegas de faculdade estão todas aí. Sim, ela pode fazer um CEO que é CEO de alguma coisa aí, de cientista, não sei, não tem nada de cientista. Ela pode fazer o, ainda dentro desse nicho dela, só que num formato diferente, ali num escritório, ali aqueles prédios enormes, um CEO mal-humorado, um Grumpy versus Sunshine ali, que ela já sabe fazer, né? Acho que encaixa. Tem muita empresa que faz parceria com faculdade para fazer projeto de extensão, tipo, basicamente, eles financiam um estudo, beneficia tanto
a faculdade quanto beneficia a empresa. Então, tem algumas empresas específicas. Eu vou lançar nomes porque, enfim, né? Eu era, eu era pesquisadora da área da pesquisa. E, por exemplo, a Vale, por exemplo, ela se associa com alguns polos assim de estudo justamente para fazer análise, tipo, de melhoria do trabalho deles e tal. Então faz muito essa parceria com algumas universidades, com algumas faculdades. E aí eles vão e, tipo, o engenheiro da Vale vai trabalhar diretamente com os professores da área de laboratório, de pesquisa de análise, de pesquisa sabe, essas coisas assim. Então ela pode desenvolver, ela tem muita experiência, porque eu sei que a Ali trabalhou com pesquisa laboratorial, então ela tem todo esse conhecimento aí, ela pode reinventar muito essa roda. Tanto que ela reinventou bastante, né, com essa história toda deles serem atletas e tal, mesmo que eles sejam os dois da área de pesquisa, mas inclusive eu senti que eles, mesmo eles sendo da área de pesquisa, ainda assim foi uma coisa mais distante, né? Os outros livros eles eram bem mais academicistas. Esse não, eles Sim, são atletas eles e não tal. falam tanto, eles não se aprofundam tanto nessa questão, não. Aham. A gente sabe, eles querem ser médicos e tal, e eles estão fazendo um projeto que vai ficar bem pro currículo deles, para eles conseguirem passar e tal. Não, porque lá você não passa simplesmente em medicina, lá você faz um estudo e aí você vai tentar uma universidade de medicina dentro da faculdade. Então, tipo, tem, né, setores para você escalando. E Tem aí, um é, pré-med, né, que eles chamam. É uma faculdade na faculdade. tipo, é tipo um game, né? Você vai passando de fase. É. E aí, basicamente, a gente tinha todo esse rolê, mas, tipo, a gente sabe que eles iam fazer isso, que eles estavam, né, envolvidos com a ciência por causa disso, mas o geral mesmo era o esporte. Então, isso já deu uma reinventada na roda. Ela pode muito bem fazer isso. É um trabalho que alguém vai fazer da faculdade para fora, né? No caso, sei lá, uma professora ou um professor, e aí vai sair, vai encontrar com o CEO, não sei. Eu estou aqui criando o plot, não é a minha função, a Ela função é tá dela. escrevendo um livro pra ela. A função é dela, ela que tem que me surpreender, porque nesse aqui eu não fui surpreendida e eu tô muito chateada com isso. Já manda um e-mail pra ela, tá aqui o livro que tu vai escrever aí. Aham. Ela tem que aceitar a comissão, que nem eu penso quando ela era fanfiqueira. A gente manda a comissão pra É. ela. Enfim, dito isso, notas. É, eu acho que eu dou 5 de novo. Eu só não vou favoritar, né? Que foi o que eu não fiz também no. Qual foi o último que a gente leu? Foi. Eu não lembro qual foi. Eu acho no Meu Amor eu não favoritei, eu acho. Favoritei só o Bride, eu acho. Que Eu acho favoritar que. é quando eu leria de novo. Uhum. E, pra mim, pelo menos, eu considero isso. Favoritar é um livro que eu leria de novo. Eu E acho esse é um livro que eu não leria de novo. Primeiro, porque ele é muito grande. Demorei muito pra ler. Segundo, porque eu gostei, mas beleza. Também tá bom, gostei, mas é isso. Uhum. Não leria de novo, não. Não seria um livro dela que eu recomendaria. Aham. Eu acho que tu não chegaste a favoritar Bride, não. Eu tô com a leve impressão. Aí eu não falei aqui, mas eu favoritei lá no Maratona. Tá lá Hum. favoritado. Eu Ah, posso então tá. favoritar aqui pra vocês, gente. Mas então, pra mim não foi 5 estrelas. Para mim faltaram algumas coisas. 500 páginas e ela ainda conseguiu faltar com alguns assuntos, então assim, né? Que coisa. É um livro enorme. É um Entendi é um por que livro você quer. enorme e teve assuntos que não foram bem trabalhados, então eu não gostei. Eu acho que esse aqui são 4 estrelas. Não é dos meus Continua favoritos sendo uma nota continuam. boa. Continua sendo uma nota muito boa. Meus favoritos ainda continuam sendo Hipótese e Noiva. E eu acho que, sei lá, cara, leria novamente? Obviamente não. Recomendaria, como eu disse, também não. Mas aquilo não deixa de ser uma leitura que foi, sabe? Teve entretenimento, entregou, sabe? Algumas coisas. Algumas coisas eu tava achando graça que eu disse, não, essa merda aqui é impossível. Sim, mas aquilo. Vamos levar, vamos abraçar aqui, porque é o clichê, faz parte do clichê, né? E vamos ter que ir levando. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que eu não vou deixar de ler a Ellie, ainda continua sendo uma das Jamais. minhas Ela continua autoras sendo nossa amiga. favoritas. Ela continua sendo a que escreve que a gente gosta. Sim.
Ainda continuo dizendo que ela é a escritora das fanfiqueiras, ela continua entregando o material que a gente sempre pediu. Então, sei lá, eu acho que basicamente isso. É um choque, porque eu tô lendo uma coisa da minha autora, de uma das minhas autoras favoritas, e não foi o que eu esperava. Sim. Mas aquilo não é o fim do mundo. Tudo bem, ela vai escrever outras coisas e talvez eu não goste também, ou talvez eu goste mais. Vamos ver. Então, em resumo, é isso. 4 estrelas e vamos ver o que vai dar. Então é isso. A gente tá esperando aí sair a continuação aí do Bright. Esse ano ainda, quem sabe. Mas é isso que a gente tinha pra falar. Se você leu, diga aí se você gostou, diga a sua opinião. Faça a sua crítica aí. E não deixe de seguir a gente aí pra saber quando vai sair episódio novo. E é isso, gente. Obrigada pela audiência de vocês. E qualquer comentário, qualquer feedback que você queira dar pra gente, só chamar a gente nas nossas redes sociais, eles estão sempre linkados na descrição do episódio. E qualquer coisa, a gente está sempre online, tanto no Instagram, quanto no X, quanto no Blue Sky. Então, qualquer um desses 3 sites que você seja usuário, pode marcar a gente, é só procurar lá, enquanto o bloqueio não vem, e nosso arroba estará lá em marrom, eu acho. Não sei como é que tá a cor atual. Não sei dizer o nome atual da cor do nosso ícone, mas a gente tá sempre online, pronto pra conversar e jogar assunto fora. É matcha que chama. É matcha, tá lá o nosso arrobazinho em matcha, nosso ícone em matcha. Só chamar a gente que a gente troca uma ideia super de boa. Mas aquilo, sempre venham da educação e a gente vai respondendo a educação também. É isso, gente. A gente se vê semana que vem com um novo assunto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.